Paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu convido então a igreja a se pôr de pé e abrir no Salmo 126. Que diz assim: Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Cântico dos degraus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grande coisa fez o Senhor a estes. Grande coisa fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Trazem outra vez ao Senhor do cativeiro como as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus moles. Amém? Que salmo tremendo isso aqui, né? Fala quando o Senhor libertou o povo do cativeiro e eles vinham cantando, pela história, pela estrada, né? Quão grande coisa fez o Senhor, quando libertou do cativeiro. Mas eu queria destacar aqui o 5 e o 6, que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quantas vezes no Projeto Amor a gente sai do trabalho cansado, às vezes, a Silvia muitas vezes mancando com o pé dentro, mas vamos lá, Mas vamos chorando, e aí depois a gente volta para casa com alegria, da missão cumprida, de eu ter orado com aquelas pessoas, ter entregado o folheto, ter entregado a palavra, Sofia? Ter entregado o folheto, Amém, irmãos? Vamos orar então, Pai do céu. Bondoso Deus, e grande dia que o Senhor virá e vai nos levar junto consigo. Nós estamos em poucos números, mas a palavra do Senhor diz que onde há 2 a 3 reunidos ali eu estarei, e o Senhor está aqui conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Somos um povo de Deus, um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, filho do seu amor. Somos um povo de Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou para sua luz. Somos um povo de Deus, seu sangue nos redimiu e seu Espírito deu para dar-nos poder, ser testemunhas de Deus. E levaremos a glória a cada novo e nação, trazendo esperança e novas de salvação. O seu amor nos mostrando
orar. Aleluia. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque todos os dias, Pai, tu prova do teu amor para conosco, Senhor. Ó Deus, nós não somos nada merecedores, Senhor. Mas esse teu amor tão grande, Pai, nos alcança, nos faz ver dia a dia, Pai, que a tua mão está sobre nós, que a tua mão nos conduz, que mesmo na nossa desobediência, nas nossas fraquezas, Senhor, nós intentamos muitas vezes crer no nosso próprio braço, muitas vezes, Pai, andar com as nossas próprias pernas, mas tu, Pai maravilhoso que és, tu nos conduz, tu nos abraça, tu nos busca, nos dirige, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Agora, Pai, ajuda-nos a olharmos mais para Ti, Pai, e sermos sim, fazermos o que Tu queres que nós façamos, Senhor. Anunciar o Teu amor através das nossas vidas, Senhor. Anunciar, Pai, a Tua paz, a Tua verdade através das nossas vidas, Deus. Nos impele, Senhor. Nos faz ousados, Senhor. Nos dá intrepidez, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos chamou para estarmos contigo, Senhor. E desde que tu fez esse chamado, a nossa vida mudou. Nós não somos mais os mesmos, Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos. Desde o dia que tu nos chamaste, que tu nos encontraste, transformou toda a nossa vida, Senhor. Nós lembramos, desviada pelo seu próprio caminho, o Senhor, aquele que nos criou, nos apacentou como Pai, como família. O Senhor, uma coisa deixe todos os dias a minha vida. Uma coisa deixa todos os dias a minha vida. Uma coisa deixa todos os dias a minha vida. Todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Teus braços, teu braço forte, que nos arrancou do tremendal de lama, do lamaçal dos pecados que nós cometemos. Nós que estamos mortos, nossos delitos e pecados e ofensas. Tu nos arrancaste deste lugar com teu braço forte. E esse é o melhor lugar, a tua presença. Em Cristo, essa é a nossa posição. Não há lugar melhor do que estar em Ti, Senhor. Que ser o lugar da Tua habitação, como Teu povo santo, como Tua família, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela grande salvação, tão grande amor, Senhor. Aleluia. Bendizemos ao Senhor. Bendizemos, Santo, Santo, Santo. Glória a Deus.
dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei. Né? Podeis assentar, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade conforme nós temos feito aqui, mas hoje é a conclusão, sem intenção de esgotar o assunto. Nós não temos essa condição, porque a palavra de Deus, que é essa autoridade, essa inspiração, ela é inesgotável. Então, sempre diante da palavra de Deus, a gente vai ter essa iluminação do Espírito Santo e a revelação vai estar cada vez mais clara diante da nossa vida, dos nossos olhos, da igreja do Senhor. Nós que fomos alcançados pela pregação do Evangelho, desde o dia que o Evangelho, que é o poder, né, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Cristo, para a salvação, né, de todos nós, a nossa vida gira em torno disso, meus irmãos. A nossa vida não pode girar em torno de mais nada. Esse é o eixo, é o centro. Então, sobre evangelização, eu queria começar a falar hoje, dessa conclusão, se é que é possível, né? Dessa menina. Ela é uma anônima, ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe muita coisa, só sabe que no cativeiro ela foi tirada dos pais, né? Muito obrigado. E vou dizer uma coisa para vocês: ela era uma escrava, isso é certo. Ela tinha um amo ali, um senhor que era o seu proprietário. Então, em árabe se chama amo. Eu não vou saber pronunciar agora, mas significa que ele era dono dela, ela era uma propriedade dele. Então essa menina, ela devia ter várias razões para odiá-lo, para ser sua inimiga, mas ela encontrou... Deixa eu só tomar um golinho desse chá aqui que eu não resisti. Mas ela encontrou dentro do seu coração aquilo que não pode ser tirado, que era a fé no Deus que ela conhecia, o Deus de seus pais, que a gente pode falar que é a palavra de Deus, que a gente pode falar que é o Evangelho também. E essa menina, ela vê o seu senhor padecendo com úlceras, com lepra, né? E ali ela não levou em conta o fato de ele ter arrancado ela talvez dos braços dos pais, das mães. Ali ela não levou em conta o fato de ela ter sido feita escrava, vai saber como é que ela era tratada. Mas ela levou em conta e não foi alterado aquilo que o Evangelho de Cristo, sim, o Evangelho de Cristo, meus irmãos, o pastor Michael e eu, nós temos tentado nos esforçar para sempre passar para os irmãos em toda a Escritura o entendimento da igreja, da graça, da fé. Hoje, mais recentemente, do Evangelho, da pregação. Os irmãos têm testemunhado isso. Então, não tem outra coisa que não o Evangelho dentro dessa menina. E ela vê uma oportunidade, uma necessidade ali de uma doença, para dizer: quem dera o meu Senhor pudesse ir até lá, a Israel, para conhecer. Na verdade, meus irmãos, ela fala do profeta. Ela fala do homem de Deus, mas ela está falando de quem ali? Nós sabemos de quem ela está falando. Do próprio Deus. Essa é a intenção do texto. Vocês lembram que quando o rei ele escuta isso, o rei da Síria escuta isso, ele fala: vai, anda então, né, enviarei uma carta. Aí o rei de Israel recebe a carta e ele fica apavorado. Porque ele disse: e agora, se nós não curar esse, porque ele era um homem poderoso, de alta patente, se nós não curar esse homem, esse rei vai ter motivos para vir aqui e acabar comigo. Só que daí o profeta Eliseu, né? Ele escuta. E ele diz assim: rei, por que rasga as tuas vestes? Que ele rasgou as vestes. Agora tomou.
Por que tu faz isso? Diga que venha, para que ele saiba que há profeta aqui nessa terra. Ele também está dizendo para que ele saiba que há um Deus aqui, todo-poderoso. Também a gente pode entender assim. Por essa expressão, né? Lembra de Nabucodonosor na fornalha, quando ele fala, né, sobre ali o quarto homem da fornalha, que era a semelhança de um Deus, né? A gente sabe que para mim era Cristo, né? Guardando os seus. Então, eu quero lembrar aqui vocês, eu quero lembrar a mim mesmo, que nós não precisamos de um título, nós não precisamos de fama, nós não precisamos de reconhecimento, nós não precisamos de nada mais. Nós podemos ser anônimos e nós podemos ser usados por esse Deus poderoso para a salvação de muitos, para a manifestação do poder de Deus, para a salvação. Então eu queria começar com essa menina lá no Antigo Testamento. A gente não sabe muita coisa sobre ela, mas ela aproveitou, ela só aparece em 2 citações. Ela aproveitou e por causa dela um homem conheceu o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o nosso Deus também. Então nós temos uma evangelista anônima. Mais uma, né? A gente já tinha falado daqueles, até eu botei de novo as referências para os diabos, aquele na época da dispersão, né? Que eram anônimos. Hoje vai ter os outros, que eu vou chamar também, que são aqueles que os discípulos de Jesus, que João vai falar, que alguém em teu nome lá estava cantando e eu censurei ele. Eu disse, não proíbo. Né? Eu não leio esses textos para a gente lembrar disso. Nós não precisamos de nenhum tipo de título, nós precisamos estar autorizados. Mas como é que essa autorização é uma carta do pastor Michael, que é o nosso pastor aqui nessa igreja? Que tipo de autorização é essa? A autorização que nós precisamos, irmãos, é do próprio Deus, do próprio cabeça da igreja. Porque se nós não estamos vinculados ao corpo de Cristo, nós não temos autorização. Essa é a única autorização que tu precisa ter. Tu precisa estar congregando, para resumir. Precisa estar vinculado em 2 lineamentos, precisa responder a Deus através de alguém com autoridades, precisa ser pastoreado. Nós estamos numa época que os que mais evangelizam, isso é uma informação, são os desigrejados. Olha que triste essa notícia. Os desigrejados estão arrebanhando centenas de milhares de pessoas. Né? E os desigrejados são desviados. Estão em perdição, rumo ao inferno. Eu falo sem medo nenhum. Eu já me coloquei à disposição publicamente várias vezes para conversar com qualquer desigrejado que esteja disposto a conversar pelas Escrituras. Eu sento com qualquer um. Tenho feito isso há anos já. Mas todo desigrejado, na verdade, é um novo desviado. Abandonaram a fé, porque abandonaram a comunhão e a fonte. Porque é aqui, meus irmãos, e é somente aqui, como igreja, como corpo vivo, como família, que o Senhor ordena a bênção. Então essa é a única autorização que nós precisamos. Nós temos o ungido, e essa unção decorre sobre nós. Temos o Espírito de Deus, que nos deu o poder para sermos testemunhas. Né? Mas tudo isso aonde? Na sua igreja. Esse é o ponto. É a igreja, é o corpo vivo. Então nessa era que nós estamos vivendo, onde cada um pode viver conforme a sua filosofia, conforme a sua fé, não bíblica, extra-bíblica, conforme o seu achismo, o seu desequilibramento, né? Nós temos que nos posicionar, conforme a palavra de Deus vai falar em Efésios, que ali, pela justa cooperação de cada parte, ajunta os ligamento, efetua o seu aumento, Deus vai dando crescimento até que todos, alcancemos a perfeita
varonilidade, medida, estatura, plenitude de Cristo. É juntos, não separados. Então foi esse evangelho que nos alcançou. Nós recebemos e que nós hoje podemos dar. Nós podemos entregar a outros. Né? Vamos entrar aqui no nosso. Então aqui nós temos alguns objetivos, tentar hoje concluir, né? Porque a evangelização bíblica parece que nós já tocamos esses assuntos, que nós vamos ser um pouquinho mais práticos hoje. Quem deve evangelizar, como devemos evangelizar, por que devemos evangelizar e a quem. Isso aqui é um ponto que eu vou mexer mais. Devemos evangelizar. E por quê, né? Vamos lá. Quem deve evangelizar? Chegando-se Jesus, né, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né, eu tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Até o fim desse mundo. Amém? Então esse texto é um texto muito importante para nós, porque ele é a grande comissão, o mandato da ressurreição que nós vemos como Cristo ressurreto. Ele diz: estive com o Pai, né? Agora estou enviando vocês, vão, preguem o Evangelho a toda criatura, façam discípulos, batizem, ele vem dessa ordem. Mas ele dá essa ordem para quem? Para a igreja. É para a igreja que dá essa ordem. Viram a importância? E aqui nós não estamos falando em granjear pessoas para a igreja, não é isso que eu estou falando. Nós vamos granjear pessoas, Pastor Marco, para a Graça Capão, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a igreja de Cristo. Amém. Na qual nós somos aqui uma parte preciosa da igreja de Cristo. Né? Então, essa comissão, essa ordem, né, é para quem? É para todos? Só para os apóstolos? Só para os missionários? Só para os pastores? Só para evangelistas? Para quem que é essa ordem? É para todos. Nós já temos esse conhecimento, estamos lembrando aqui. Todos nós fomos chamados e todos nós somos enviados a responder a esse evangelho, a essa ordem, a esse Senhor, a esse novo Senhor, que até então nós éramos escravos de um outro Senhor, que era o pecado. Ele tinha domínio sobre nós. Por isso que em Romanos vai dizer: e o pecado já não terá mais domínio sobre vós. Alguns eram dinheiro, né? Mamon. Jesus chama também de Senhor. Não podeis agradar a dois senhores. Então, cada um sabe o Senhor que tinha, né? Pecados, né? Enfim. Pode passar. Quem deve evangelizar? Após o martírio de Estevão, essa observação, nós já lemos esse texto, nós vamos só lembrar aqui, né? Mas os que andavam, isso aqui está em Atos 8:1, os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando o quê? A palavra. Esses aqui não têm nomes, irmãos, eles são anônimos. Olha que interessante isso. Eles andaram com os apóstolos, eles receberam o Evangelho, e depois que Estevão foi morto, por uma perseguição que ele começaram a caçar os cristãos, eles foram, óbvio, eles precisavam, de repente não ficarem para ser mortos assim, mas eles foram por toda parte e fizeram o quê? Negaram a palavra do Evangelho. Olha o que diz no capítulo 11, no versículo 20 e 21. E havia entre eles alguns homens, síprios e sirinenses, os quais entraram em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Que tremendo isso, né? E a mão do Senhor era com eles. Então eles estavam autorizados, porque a mão do Senhor cooperava com eles na seara. Eles estavam ungidos, enviados, né? E grande número creu. E o que? Olha comigo aqui, ó. Se converteram ao Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Então, mais anônimos, né? Ó, isso aqui, vamos lá. Antes de santificar ao Senhor Deus em vossos corações, né? Quem deve evangelizar continua nesse tempo. Estais sempre preparados, né? Dispostos, em prontidão, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,5. Aqui a gente tem que lembrar o que o apóstolo Paulo falou também, que é o seguinte: pregues a palavra, né, insta, né, oportuno ou inoportuno, quer oportuno ou não, preguem a palavra que exorta, que salva, que gera fé, que é viva, que é eficaz, que é apta, que é o poder de Deus, que é o Evangelho para a salvação, o Evangelho de Cristo, né? Portanto, irmãos, conforme a gente respondeu no que a Silvia falou, é responsabilidade de quem? De todos. Todos nós. Não importa a idade, né? Nós estamos fazendo menção no início aqui, né? Sofia, né? Sobre evangelização, né? Sobre nós estar lá na noite pregando o Evangelho, né? Tem lá, da mesma forma, a Sofia também olha para o gaúcho, né? Também é um ancião e veio fazendo. Vocês veem que tremendo? O gaúcho olha para a Sofia, 8 anos, e vê ela pregando. A Sofia olha para o gaúcho, né? Quase 60 anos, e vê ele pregando. Vocês estão entendendo? Vocês entendem a graça de Deus? Ela é para todos, como diz nosso pastor, né? Está disponível a todos. Então é uma responsabilidade de todos esse processo de evangelização, de anunciar as boas novas. Por que eu botei processo, irmãos? Porque não é fácil evangelizar. Não é fácil uma cultura, e aqui não entendo mal a palavra cultura, tá? Estou falando de forma positiva, não pejorativa. A cultura de evangelização de uma igreja é algo muito difícil, sabe? Em todos os tempos, inclusive no tempo bíblico, tá? Para vocês saberem. Também no tempo bíblico tinha essa dificuldade de que a evangelização fosse o nosso estilo de vida, porque essa é a proposta. Lembra da menina? Ela estava trabalhando, gente. Naquele momento ela devia estar lavando os pés assim, mar dela, ouvindo, né? Que na mãe estava com lepra, morrendo, com dor, e ela olha para a senhora ali, naquela situação, subjugada, escravizada, e prega o Evangelho. Que tal? Vocês estão entendendo? Então, qual é o momento que eu tenho que pregar o Evangelho? Em todos os momentos. Não tem um momento assim, não, esse ou não. Irmãos, oportuno ou não, o apóstolo falou, pregues a palavra. Insta, né? Quer oportuno ou quer inoportuno, pregues a palavra. Porque tem uma urgência, amém? Tem uma urgência de salvação. Tem uma urgência de incredulidade, que as pessoas não têm fé. Elas só vão ter fé em Cristo Jesus se nós pregarmos a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pode passar. Vamos ver aqui, ó. Outros pregarão, que eu comentei no início, né? Olha que interessante. Vamos lá, Marcos 9:37. Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. Isso aqui serve para nós, tá? Vocês vamos saber de uma coisa, irmãos. Não se esqueçam disso. Quando nós chegamos na casa de alguém, ou até uma pessoa na rua, ou até se uma pessoa vem até nós, tá? Nós estamos representando o nome de quem? De Cristo. E o Evangelho de Cristo, de poder. Nós somos embaixadores de Cristo também. Glória a Deus, né? Por isso, né? E é interessante, porque vou dar uma observação aqui. No Antigo Testamento era centrípeto. No Novo Testamento é centrífugo. Sabe de centrífuga? Só para ser irmãos. Então, no Novo Testamento é assim, ó, é para fora. Ondas para fora. No Antigo era invocação, era atrair para o templo, para a arca, para o profeta. Lembra da menina? Se soubesse que lá tem um profeta, eu tenho que ir até lá o profeta, entendeu?
Era assim naquela época. Então essas duas palavras não são muito comuns para nós, né? Centrífuga ou centrípeta. São palavras que elas são importantes porque era assim. Antigamente as pessoas elas vinham. Isso ainda funciona hoje? Eu creio que sim. Porque senão nós não precisaríamos convidar as pessoas. Então não está errado fazer o convite. Convide as pessoas. Convide. Né? Mas normalmente nós temos que ir, viu? Lembra do id? Amém? Esse é o normal. É indo, gerúndio, né? Indo, pregando, fazendo, ensinando, batizando, entendeu? É indo, não é esperando, viu? Aí é centrífugo, né? Não é centrífugo, né? Vamos lá. Então, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, se nos receberem, vão receber o Evangelho e vão receber a Cristo. E João lhes respondeu dizendo: Mestre, vimos em vermelho ali, ó, que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Aqui ele tem uma exclusividade, né? Ele não é um dos nossos. Nós somos os chamados. Nós somos os discípulos. Ainda não eram os apóstolos, mas nós somos, né? É tipo um ciúminho ali, os vingadores, né? Somos nós, né? Aí Jesus, vamos ver aqui, Jesus diz, né? O qual não nos segue, ó. E é interessante que ele não fala, não te segue. Até tive que dar uma olhada nas versões aí. Mas ele fala, não nos segue. Agora me chamou a atenção isso aqui. Eu até não tinha olhado. Ó, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Vamos ver se Jesus concorda com ele. Jesus, porém, ele disse: não lhe proibais. Direto ao ponto. Não proíbam ele. Porque ele não é igual a você não tem a mesma liturgia, os mesmos costumes. Não proíbam ele. Calma. Olha o que eu vou dizer. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Então Jesus explica isso para ele, ó. Olha lá, Lucas 10, 16 a 18. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Vocês sempre vão lembrar de João 15, né? Vou guardar a minha palavra, vou guardar de vocês também, que é um aspecto parecido, né? Eu gosto de... E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Então, como me odiaram a mim, vou odiar vocês também. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lembra que a gente leu na quinta-feira passada? Chegar numa casa ou numa cidade e não receberem o Evangelho através de ti e não te receberem em nome de Cristo, o que tu faz? Não faz nada. Só vira as costas, sacode a poeira e tchau, né? Educação. Entendeu? Porque não lancei o que é santo aos cães, e nem, nós lemos esse texto e nem pego aos porcos. Né? Então, nesse sentido, o que nós temos é muito valoroso para nós e para o mundo, é salvação. Então, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, né? Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus olha para eles e fala assim, ó, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Que Jesus, algumas vezes, ele dava uma pista para eles, assim, de quem ele era. Pensem comigo, eles ouvindo isso. Eles estão ali falando, os demônios, quando ouvem o teu nome, eles, né? E Jesus falou assim, eu ouvi isso. Tipo assim, foi nós que cravamos Satanás na terra, né? Bum! É nesse sentido. E ele, eu imaginando ali eles, né? O que ele quis dizer com isso, né? Imagina só, Romanos 10:8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração.
Esta é a palavra da fé que pregamos. É uma palavra que ela está sempre engatilhada. Eu queria usar essa expressão aqui, irmãos, ó, engatilhada, ok? A gente sempre que a gente está, irmãos, num ambiente em que a gente não conhece muitas pessoas, a gente pode se preparar para pregar. Sempre vai ter uma oportunidade. Sabe, irmãos? E aí já pode explicar isso. Porque sempre tem, irmãos. Eu gosto de enterros, tá? Aqui entre nós, irmãos. Na época eu era muito convidado para fazer. É um belo lugar para te falar assim. As pessoas estão ali com a vida diante dos olhos, né? E a morte. Ali é uma beleza para falar assim. Ainda mais se for de cristão, porque a gente já se alegra que o irmão já foi estar com o pai, a gente fica, né, feliz que ele não está mais aqui. Não é boa. Já pensaram que a única coisa que a morte pode fazer contigo, meu irmão, é te entregar para Cristo? Tal. A gente vai ter meia morte. A gente não deve ter meia morte. De forma nenhuma. Ela não pode nos separar de umas coisas. Né? A gente tem que amar a vida. Amém? 1 Coríntios 1, 23, 24. Mas nós pregamos Cristo, né? A Cristo crucificado, que é escândalo para Deus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, nos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse aqui eu queria destacar o final do versículo. A Cristo, lhes pregamos a Cristo. Eu ia botar só o final, mas eu não quis descaracterizar o versículo tanto. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui, irmãos, nós já podemos dizer que a evangelização não é simplesmente, irmãos, tu dizer alguma coisa no intuito assim, Jesus te ama, que a gente já falou outras vezes. É o conhecimento de Deus. Deus é o Criador. A pessoa precisa saber, Deus te criou, tu vai prestar conta diante dele, tu está separado dele. Jesus veio te salvar, te reconciliar com ele, e tu precisa dar uma resposta de fé e arrependimento diante disso. No mínimo isso. No mínimo. E com o tempo nós vamos vendo que essa pregação é mais simples que a gente imagina. Que aquela velha fala nossa, né? Alguém falando brincando com uma fala gostosa, né? Sabe quem te criou? Foi Deus. Sabe qual é o propósito que Ele tem para a tua vida? Já começou a pregação legítima, do ponto certo de Deus. Princípio de tudo. No princípio criou Deus todas as coisas. Gênesis 1:1. Senão que bela pregação, né? 1 Coríntios 15:11, então, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Aqui são recortes de textos, tá? Mas eu quero mostrar detalhes para vocês. Eles pregaram, e o apóstolo Paulo está dizendo assim, então, ou seja eu, ou sejam eles quem? Outros pregadores. Ele está falando de Apolo e Pedro, mas sendo mais específico. Olha só a noção da evangelização de Paulo. Ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos. Então ele acredita que eles pregaram o mesmo evangelho. E assim haveis crido. Simplicidade. Agora isso só é possível quando uma igreja ela ensina os seus membros, os seus cooperadores, que o evangelho ele só é encontrado e ele só é evangelho se ele for o que está na Bíblia. Porque o evangelho é a mensagem central de toda a escritura. Agora, numa igreja que não ensina, digamos assim, vamos falar uma linguagem mais costumeira nossa aqui, o sola escritura, ou tota escritura, será que a possibilidade de pregar um outro evangelho, ela existe? Sim, infelizmente. Existem igrejas que às vezes já não é nem a má fé, mas é o abandono da escritura. Então eles não pregam com a escritura, eles pregam por filosofia, por ideia,
por um costume ou por um método qualquer, uma estratégia que eles mesmos elaboraram. Eles fazem lá um negocinho, aí eles fazem assim, e fazem, e acabou. Procura aquilo onde é que está com a escritura, às vezes não encontra. Daí tu vê que foi por eles mesmos, foi na cabeça deles, então fica muito vago. Não foi evangelho. E nós temos em Gálatas 1 um alerta do apóstolo. O que diz lá em Gálatas 1? Se eu mesmo, ou qualquer outro, um anjo descer do céu, vir e pregar para vocês um outro evangelho que não este, seja anátema. Pronto. E aí como é que faz, irmãos? Aí nós vamos dizer que a igreja que não está pregando um evangelho maldito. Vocês viram como é uma saia justa? Então a gente tem que estar sempre orando, vigiando, porque a gente precisa se manter pelo Senhor preservados, fiéis à palavra de Deus, em obediência, na luz do Senhor, que é a sua palavra, para nós não pecarmos contra o Senhor. Eu comentei, e eu vou reafirmar o comentário que eu fiz na última quinta. As maiores heresias dos últimos tempos vão vir das evangelizações. Porque essa ideia filosófica aqui, do universalismo, de um Deus inventado, que é um Deus que não é o justo juiz, que não é o Deus reto que a gente conhece. É um Deus, é um evangelho sem cruz, sem Cristo, sem perdão de pecados, sem pecados. Então assim, as heresias vão vir da pregação do evangelho, da evangelização. Isso não é simplesmente dito por mim, tá? Eu tenho uma base para dizer isso já de algumas leituras que eu tenho feito, de homens que têm dedicado a vida para isso, e eu concordo com eles, que em nome de evangelização tem se dito muita coisa menos o evangelho, menos aquilo que é evangelização bíblica, então fica difícil. Há um abandono das escrituras, né? 2 Coríntios 4:5, porque não nos pregamos a nós mesmos só, nós não falamos de nós mesmos, da Brasa Capão, da Batista, do pastor Gaúcho, do pastor Gilmar, nós não falamos de nós, a gente fala de Cristo, mas a Cristo Jesus, fala de Cristo. Então, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, a nossa pregação é tudo sobre Ele, como a gente tem ouvido aí, né? É tudo sobre Cristo. Ele é o centro do Evangelho. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo que o importante é que eles preguem. Ele não está censurando eles. Ele está dizendo assim: se estão pregando sobre Cristo, isso é bom. Estão falando sobre Cristo, isso é bom. A intenção, eu não estou julgando, mas dá para entender o que ele está dizendo, né? Então, nesse aspecto aqui, lembrando que nós estamos falando, outros pregarão, então a gente está vendo aqui formas de pregação que existem, né? E o último aí, Tessalonicenses 2:9, porque bem vos lembrais, irmãos, do vosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Aqui lembrando que ele estava constrangido, né? Esses irmãos estavam preocupados em ofertar a vida dele, o ministério dele, e ele não queria ser pesado, os irmãos, porque ele fazia aquilo por ser um escravo de Cristo, porque nada mais importava para ele. Ele estava já pronto para padecer pelos sofrimentos de Cristo, e ele não queria enriquecer ilicitamente, aquilo que é indevido, e ele não queria também ser um peso para os irmãos, mas ele queria, né? E ele foi abençoado por esses irmãos, porque a palavra diz, né? Viveu do Evangelho, de fato, como outros, né? Nem pode passar. Aqui é muito importante, ó, o que recebi, né, vos entreguei. Isso aqui é um princípio muito importante.
É sempre bom a gente lembrar como nós recebemos o Evangelho. Eu não sei se vocês lembram, mas eu me lembro ainda hoje, na minha casa, onde eu morava com minha mãe, em casa dos meus pais, muito pequeno, tinha 6 para 7 anos, o pastor Cláudio Porto. Vocês conheceram ele? Na nossa celebração de casamento. Sentado na mesa com a Bíblia aberta, dizendo para minha mãe que Deus podia mudar toda a nossa história, e lendo vários textos que Jesus veio para nos salvar, que a gente não precisava temer. Talvez ele não saiba a importância que ele teve na nossa vida, mas Deus sabe, nós sabemos. Esse homem. Sempre quando eu posso, eu honro ele assim, para a glória de Deus. Mas a gente precisa lembrar de como nós recebemos o Evangelho. Até hoje, eu tenho disposição de ir na casa das pessoas e abrir a Bíblia. Eu faço isso há muito tempo. Dia 21 agora eu fiz aniversário de batismo. Uns 35 anos. E vou dizer uma coisa para vocês, eu me alegro. Toda oportunidade que nós temos de pegar o Evangelho, toda porta que se abre, todo coração que se abre, toda casa, nós devemos chegar lá com nossas Bíblias, abri-las, e o poder do Evangelho de Cristo vai adentrar e vai gerar fé nessas famílias, e as pessoas vão ser salvas, crendo, irmãos, crendo. A nossa função, o nosso dever é pregar o Evangelho, é evangelizar. Esse é o nosso estilo de vida. Não precisa método para isso. O que precisa é uma disposição. Às vezes aproveitar a oportunidade. Tu viu que a pessoa está aberta, tu tem alguma chance de ir até a casa dela, ela vai te receber, já falou. Eu vou, mas eu queria fazer uma proposta. Ah, é mesmo? Tu tem Bíblia? O pastor Marco é assim. A melhor coisa que ele se importa é se as pessoas têm Bíblia. Por isso que ele gosta sempre de ter uma Bíblia. Reparar? Porque para ele, e está certíssimo isso, né? E esse deve ser nosso entendimento, as pessoas precisam do quê? Da palavra de Deus, da fonte. Se a pessoa não tem uma Bíblia, tudo bem, eu posso ir lá, eu vou lá, abro minha Bíblia, leio com ela, depois eu pego minha Bíblia e vou embora, e ela fica sem Bíblia. Então a gente sempre tem esse cuidado, tem oportunidade, prega o Evangelho, já deixa uma Bíblia. Essas são oportunidades que nós temos para a salvação das pessoas, dos perdidos. Então, como nós recebemos o Evangelho, sempre nos precisamos lembrar, né? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora é isso que eu sei, que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, né, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, né, que estou limpo do sangue de todos. Estou lavando as mãos aqui, né? Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aqui eu quero fazer uma alusão, eu não quero forçar o texto, mas eu entendo, irmãos, tem uma forma de tu pregar o Evangelho humano, um Evangelho que ele não é totalitário, que ele não é integral, ele é só um fragmento do Evangelho. Ele é Evangelho, mas ele é um fragmento. Qual é o problema disso, irmãos? O problema é que falta. Então a gente tem que ter uma consciência, tipo assim, tu está pregando o Evangelho para alguém, procura pregar todo o Evangelho, e não só uma parte dele. Não só a parte que vai interessar a pessoa. Um exemplo, a pessoa está enferma, doença terminal. Nós sabemos que nós recebemos a autoridade e poder do Cristo Jesus para curar os enfermos. Isso está no olho da pregação do ID, da autoridade que nos foi concedida. Nós, seus discípulos. Então a gente vai atender essa pessoa, a gente vai lá, vai orar pela cura dela, e se Deus quer
curá-la para salvá-la, Deus vai curá-la para salvá-la. Então a gente vai manifestar esse poder de Deus através de nós, para que ela escute todo o Evangelho. Eu sempre gosto de um exercício. Vai fazer um vídeo de oração, ora lá pela Emanuel. Pelo que é orar pela Emanuel? Ela está enferma. Ela é salva. Eu sempre faço isso. Se vir pedir para mim orar, pode saber que vai receber essa pergunta. Ela conhece o Senhor? Eu sempre pergunto isso. Não conhece ele, então nós vamos orar primeiro pela salvação, nós vamos orar pela cura. Isso é um exercício, irmãos. Porque o que é mais importante para nós? Que ela seja salva. Porque essa é a nossa agenda, nosso estilo de vida, como o do Senhor Jesus. O Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se perderam. Então a salvação vem primeiro, nesse aspecto. Mas o próprio Senhor Jesus, ele não cria uma regra sobre isso, eu acredito nisso também. Porque ele vai conversar, por exemplo, com aquele homem que ficou 38 anos lá no tanque de Betesda, ele vai falar assim: o que queres? Quer ser curado? Então, Jesus cura ele primeiro. Mas depois ele fala: então, agora, levanta, pega o teu leito, vai, não peques mais os pecados, voltar a pecar. Coisas piores sobrevirão sobre ti. Isso ele está pegando a mulher. Mas Jesus viu que ele alterou a ordem, então viu que não tem uma regra, só para também não parecer que eu estou trazendo que não existe, realmente para isso não altera o fator. Né? 1 Coríntios 11, 23, eu vou usar esse texto aqui porque ele é bem singular nesse aspecto, porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, né? Porque o Senhor Jesus, nem tem o texto aceito, a gente conhece. Mas eu quero dizer o seguinte: o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, no outro texto que eu vou ler, acompanhe comigo, também nos notifico, 1 Coríntios 15, né, vou ler só até o 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, que eu já tenho falado para vocês, o qual também recebestes, do qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres tal, né, como vou tenho anunciado. Se não é, credes em vão, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Vocês entenderam? Aqui o apóstolo Paulo está deixando claro que ele recebeu esse evangelho e está transmitindo esse evangelho. E nós temos tentado dizer o que aqui, muitas vezes? Poucas coisas bem recebidas, bem aprendidas, bem vividas e bem transmitidas. Então, se nós aprendemos sobre Deus, né, que Ele nos criou, tem um propósito, que Ele enviou, que nós pecamos, fomos separados dele pelo pecado, que Cristo veio para nos restaurar, né, nos justificar, nos salvar, e nós precisamos ter fé e arrependimento, a gente precisa levar exatamente isso adiante. Exatamente o que nós já entendemos, a medida de Cristo, uma expressão que dá para usar. A medida de fé que tu tem, ela é exatamente o teu ponto que tu pode utilizar. Não te limita a tempo, nada. Procura ser uma pessoa assim, passar todo o Evangelho, todo o conselho, tudo que Deus tem para a pessoa. E não uma coisa inacabada, incompleta, uma mensagem manca, né? Então são outros textos, eu não vou ler todos, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas o princípio é isso: eu que recebi e vos entreguei. A evangelização é isso. Quando eu lembro o que ele pregou para mim, como eu recebi e tal, eu também posso aplicar isso na minha vida, né? Como regra que funcionou comigo. Mas sempre lembrando, a nossa regra de fé e prática é a Escritura, né? Sempre lembrando isso. Pode passar. Aqui eu quero voltar. Eu tinha falado no último ponto, hoje eu quero falar um pouquinho mais. A Bíblia, o Evangelho, tá? Use a Bíblia na evangelização e ore, sempre em oração. O que é mais importante, a orelha esquerda ou a orelha direita? Qual das orelhas?
Qual dos dois olhos, das duas mãos, dos dois pés? Qual que é o mais importante? As duas pernas. Coração ou palavra? Né? Então, nesse aspecto, irmãos, a gente precisa entender a importância, né, da Bíblia, da oração, na pregação, na evangelização. Por quê? O próprio Senhor Jesus, ele vai deixar fora assim, que na Escritura aparece muito os profetas, os apóstolos, os escritores, e o próprio Senhor lembrando, está escrito. Eu quero mostrar aqui, ó, uma espécie de pregação, que é essa lembrança. Então fica claro para nós que havia ali não só a menção. Em algumas oportunidades eles estavam lendo o livro, tá? Pode passar. Ó, vamos lá. Está escrito, ó, devemos usar a Bíblia, bem categórico. Ó, Mateus 19:4. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido? Como é que soa para vocês isso, né? Ó, não tendes lido? Que aquele que o fez, né, no princípio, macho e fêmea os fez e tal. Eu estou só mostrando porções que é o próprio Senhor Jesus, lembrando aqui, ali no caso os escribas, os fariseus, os discípulos, né? Olha que interessante, ó, Mateus 12:3. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi? Ó, Mateus 12:5. Ou não tendes lido na lei? Né? Mateus 22:31. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus nos declarou, dizendo? Marcos 12:26. Acerca dos mortos, né? Novamente, ó, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça? Lembrando, né? Jesus sendo pontual. 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, mesmo espírito de fé, como está escrito. Apóstolo Paulo, né? Lembrando a palavra de Deus, ó. Olha só, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Mas como é que, ó, como está escrito, ó, pelo mesmo espírito de fé, pela fé, o espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, pelo espírito de fé. Então é muito importante a utilização da Bíblia. João 2,17. E os seus discípulos lembraram do que está escrito, ó. Aí começa quem andava com ele. Não que interessante? Os discípulos lembraram, né? João 5,47. Mas se não creis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Estou falando sobre Moisés, né? Eles não criam nos escritos de Moisés. 6,31, João também, ó. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deuses de comer o pão do céu. Isso aqui tudo ele está. João 6,45, lembrando, na sua pregação, ó, está escrito nos profetas, citando os profetas. Vai em Lucas, ele vai dizer: para se cumprisse o que foi dito pelos profetas, pelos patriarcas. E Jesus vai dizer o seguinte, meus irmãos: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Ele vai lembrar disso, lembra? Ele vai dizer um pouco antes, no capítulo antes: a minha doutrina, o meu ensino não é meu, mas é do meu Pai. É o que está escrito. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aqui eu quero lembrar que o Dr. Martin Lloyd Jones falou uma vez, que todo o ensino dos evangelhos, todo o ensino da palavra de Deus, ele é evangelístico. Ele traz libertação, ele traz salvação, sim. Eu concordo com essa fala, uma vez que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de quem crer, e a fé vem pelo ouvir, gera fé, crer. O crer vem de ouvir a palavra de Deus, logo eu entendo assim. Amém? Pode passar. Vamos lá. Orar para evangelizar, a importância da oração, né?
E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jó, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão, e vi um vaso com um grande lençol atado pelos 4 pontos, descendo do céu, e via dentro de mim. Essa história aqui a gente não pode esquecer, irmãos, que Deus estava enviando ele para pegar o evangelho, para evangelizar uma casa, um Cornélio, um homem, sua família e todos os seus servos. Quando ele chega lá na Inglaterra, se prostra, não sou o homem, não se prostra, mas ele vai lá evangelizar uma salvação, e ora com eles, prega e ora, e manifesta o derramado do Espírito Santo. Então, uma coisa está associada à outra, anda junto. Isso aqui, irmãos, por trás de cada conversão, de cada evangelização, precisa ter oração. Sempre teve alguém que pregou, orou, evangelizou, sempre teve. Se importou, foi atrás. Então, por trás de cada conversão, meus irmãos, vai ter uma oração, uma pregação, uma evangelização, um convite. Sempre. Pode passar. Então aqui vamos ler esse texto de Romanos, porque Romanos 10, 13 a 17, mas não é só esse texto aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois como invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele a quem não ouviram, de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Texto muito conhecido, ele baseia no profeta Isaías, quem creu na nossa pregação, lembrando? E como está escrito, mais uma vez essa expressão, a importância da Bíblia, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres as novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Pode passar. Antes de tudo, uma chamada ao anunciar o arrependimento e a fé com fidelidade, é o que importa, Isso produz alegria, satisfação, não pelos resultados, mas pela obediência. É nesse sentido que eu entendo que Isaías 53 vai dizer que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua evangelização, e ele ficará satisfeito. É nesse sentido que eu entendo essa expressão de Isaías 53, 11. Sobre a evangelização, que ele pregou para a salvação, que no mesmo texto vai dizer que nós estávamos como ovelhas desgarradas, cada uma se desviava no seu caminho, É por meio da pregação da palavra, da evangelização, Pode passar. Isso aqui lembrando, é uma palavra, o conteúdo da mensagem evangelística, é o Evangelho de Cristo, do Cristo crucificado, que é a mensagem central de toda a Escritura, é o Evangelho. Nós temos falado sobre isso. E aqui nós temos 4 ingredientes, que é um padrão que nós enxergamos na Escritura, que é sobre Deus, É sobre o pecado, sobre o homem caído, sobre Cristo, E aí a vida, a obra, a ordem dele, a cruz dele, sobre tudo. E é sobre o apelo a essa fé e esse arrependimento, a resposta do homem até a consumação do século. Então isso não mudou na pregação. Isso foi prego pelos apóstolos. Eles aprenderam com os profetas, eles aprenderam com todos que vieram antes deles. Então sempre foi apresentado um Deus Criador, e sempre foi mostrado o estado do homem caído, e sempre foi mostrado a salvação em Cristo, e sempre foi mostrado se o homem aceitou ou não, se ele recebeu ou não esse evangelho e respondeu a esse evangelho. Isso dá para ver literalmente nas Escrituras, em toda a Escritura, esse padrão: Deus, homem, Cristo, resposta, reação.
Isso é muito comum. Nós estamos falando sobre Oséias, Obadias, no domingo. Ali dá para ver Deus, né, homem, Cristo, resposta. Então é bem claro ali. Se os irmãos olharem, vocês vão achar esses quatro padrões ali dentro do texto de Obadias, esses 21 versículos. Tá? Pode passar. Por que devemos evangelizar? Né? Porque a palavra do homem pode informar, mas a palavra de Deus, o seu evangelho, transforma vidas. Por que eu coloquei isso aqui? Porque muitos, eles só vão ser salvos, meus irmãos, pelo poder da palavra. E aqui nós temos que entender que a palavra de Deus não é um livro, ela é o poder, ela é viva, ela é divina, ela é sobrenatural, ela tem poder para salvar. É nesse sentido, ela tem poder para transformar. Glória a Deus. Ela não é mais um livro, não é mais um texto. Ao abrir a Bíblia, meus irmãos, sabe aqueles, vocês nunca viram, tem aqueles, como é que se diz, aqueles negócios no Instagram, aquela Bíblia que ela abre e tem uma luz dentro dela, assim, é tipo aquilo ali, irmãos. A gente tem que, é loucura para quem se perde, não para nós. Quando tu entra na casa de alguém, que a pessoa abriu a casa, abriu o coração, abriu a mente, tu abriu a Bíblia, é o poder de Deus, é a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esse é o poder de Deus, irmãos. Ela é poderosa, e ela é uma arma, ela é a espada, o Espírito. Ela é poderosa em Deus. E pela urgência, pela verdade, por isso que a gente deve evangelizar. Por urgência, por verdade, por alegria, por amor. Óbvio, por amor. Vivendo de um modo que confirme a nossa mensagem. Ou seja, vivendo, eu sendo um homem bíblico, sendo uma mulher bíblica, sendo um filho e uma filha bíblicos, um pai e uma mãe bíblicos, um trabalhador, um estudante, um vizinho. Tem tudo isso aí, tem na Escritura, como do seu, biblicamente. Um irmão, um amigo, né? Pode ser um amigo bíblico. Uma vez eu falei com um colega de trabalho, foi uma das coisas mais diferentes que eu fiz para evangelizar. Bem rapidinho assim. Eu falei assim, eu queria ser teu amigo. E ele, beleza. Eu falei assim, mas eu quero ser um amigo bíblico. E ele, como assim amigo bíblico? Eu quero te mostrar. Aí eu comecei a mostrar para ele na Bíblia o que era um amigo bíblico. Entendeu? Entendeu o contexto? Eu queria evangelizá-lo. Então eu aguçei a curiosidade dele, porque ele ficou, como assim amigo bíblico? Aí eu comecei a mostrar para ele todos os textos que falam sobre a amizade na Bíblia. E ele se interessou. E ele ouviu o Evangelho. Glória a Deus. Então tem estratégia, irmãos. O Espírito Santo dá também. É relacionamento também. Pode passar. Exemplo de Paulo, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada, a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, ousadia, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Aqui ele estava realmente ali fazendo força, para combater, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, com sujeira, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, porque, como bem sabeis,
Nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve o pretexto de avareza, ganho ilícito, né? Enriquecimento ilícito por dinheiro, né? Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, né? Servos pesados, que é aquilo que eu expliquei anteriormente, né? Para um deles que não queria ser aqui, né? Nós podia ser. Ele sabia do direito deles, né? Como apóstolo. Pode passar. Isso aí pode passar também. Isso também. Aqui. A quem devemos evangelizar? Esse aqui bem rapidinho. A gente tem sempre que lembrar uma coisa, irmãos, sobre nós e sobre as pessoas que são alvo do amor de Deus, alvo da evangelização. Tá? Olha só, vai custar tudo para seguir a Cristo, mas vai custar ainda mais se você não o seguir. Vai custar a sua alma. Né? Isso não é uma frase minha, mas eu acabei, me mandaram, acabei adaptando aqui. Mas aqui, a quem devemos evangelizar? Eu botei no primeiro da lista, tá? Eu tinha uma listinha. Olha quem eu botei: os desviados. E aqui são os desigrejados também, tá? Ali tem um texto de Ezequiel, tá? Eu já vou ler direto o texto, que é esse, que é o 44:10, tá? Eu não vou ler, é tudo mesmo o capítulo. Mas os levitas, que se apartaram para longe de mim, eles tinham se afastado, abandonado, né? Ali o ministério deles, quando Israel andava errado, errante, né? No deserto, aos quais andavam o quê? Leia comigo aqui, extraviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade, tal. Então a gente consegue ver no Antigo Testamento desviados da presença do povo de Deus, abandonaram a fé, as práticas dos pais ali, os mandamentos, as ordenanças. No caso deles aqui, abandonaram os mandamentos da tribo de Levi, né? Que triste, né? Deve que eles estavam extraviados e também foram desviados, né, de mim. O próprio Deus dizendo, são desviados de mim, né? Perdidos, Isaías 27:12, também quero mostrar no Antigo, É o 27:13, nós vamos ler para ganhar tempo. O 12 está aqui também, mas é o 13. Isaías 27:13: E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Interessante isso aqui. Nós lemos na outra quinta-feira Ezequiel 33 sobre os atalaias, né? Os separadores de brecha. E eu lembrei da trombeta, né? Avisar, né? A espada está vindo. Arrependam-se, porque senão o sangue fica nas nossas mãos, né? E se eles não se arrependerem, o sangue fica sobre eles mesmos, sobre a cabeça deles mesmos. Nossa parte é avisá-los, é adverti-los, é alertá-los pela evangelização. Quem? Os perdidos, porque essa é a agenda da igreja, é a agenda de Cristo. Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se perderam. Essa é a agenda da igreja. Aos inimigos: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, também fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam, vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, no final do versículo, o que eu entendo? Né? Não é só uma função nossa como filhos de Deus, amém? Mas é uma função de evangelização. A gente falou sobre oração, sobre pregação, nesse caso também. Quem é nosso inimigo, a gente pode, como diz lá a palavra de Deus, né, amontoar brasas vivas sobre a cabeça desse que é nosso, servindo ele em amor, né? Cooperando, não com o mal,
não sendo cúmplice do pecado dele, né? Um amigo bíblico, como eu brinquei, né? Ele não deixa o outro amigo pecar em paz. Ímpios, né? Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: olha que interessante essa declaração de faraó, irmãos. Faraó dizendo de si mesmo e do povo dele, tá? Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. E no final mostrar evangelizadores bíblicos. Moisés está lá na galeria deles. Moisés foi um grande evangelizador dos ímpios, dos sem Deus e dos que tinham deuses falsos. Deus usou muito Moisés para evangelizar sobre o único Deus. Desigrejados, né? Tem outros textos, mas eu botei o texto clássico, né? Esse texto que é o mais conhecido, que é Hebreus 10:25. Vou lembrar aqui, ó. Não deixando nossa mútua congregação, né? Nossa comunhão, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então esses que estão abandonando, estão apostatando, estão deixando a congregação, estão deixando de congregar, estão deixando a Cristo, estão deixando a palavra, estão deixando a fé. Porque a palavra, a fé e Cristo vão nos unir, não vão nos dividir. Então por isso que o desigrejado é um desviado, ele é um apóstolo, porque ele já não crê mais no ajuntamento solene, no culto, mas ele também não crê na presença que nos une. E tem uma expressão que é muito mal utilizada no Brasil, que quando as pessoas ouvem, elas acham que é algo maligno. É a união mística. Calma, está tudo certo. Essa palavra ela é mal usada. Quando nós somos batizados em Cristo, quando nós somos colocados em Cristo, acontece uma união mística. Não estou falando nem uma heresia aqui. É que a gente usa mal essa palavra. A gente acha que misticismo, sim, misticismo de forma geral, ele é pejorativo no Brasil, por causa do sincretismo religioso, das religiões, das seitas. Mas nesse sentido, é uma palavra que ela explica muito bem a nossa unidade com Cristo, quanto igreja, quanto corpo vivo. E a gente pode também usar a palavra nos une com Cristo, está tudo certo também. Então é uma união com Cristo através da cruz, do sangue, da palavra, da fé, do único Deus, de um só Espírito, né? De um só povo, uma só igreja, de um só Cristo e Senhor de todos. Pode passar. Todos os homens, né? A quem devemos evangelizar? A todos os homens. Lembra que a gente respondeu a primeira lá? Quem deve evangelizar? Todos. E a quem nós todos devemos evangelizar? A todos os homens. Né? Tito 2,10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E aqui do grego entende-se o que é? A todos os homens. Humanidade, Adão. Daí é hebraico, mas é o termo assim de humanidade, desde Gênesis, né? Então é a todos, a todas, da mesma forma, tá? Até ali tá bom. Romanos 5,12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram e todos carecem. Vamos emendar aqui esse texto, né? Carecem, estão destituídos do que? Da glória de Deus, da presença de Deus. Por isso que é a todos os homens, porque eles foram destituídos. Então a gente precisa pregar a todos os homens.
Romanos 12, 17. E ninguém te tornei mal por mal, procurais as coisas honestas perante a todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então aqui está falando de nós buscarmos essa relação para termos paz. Mas, irmãos, tem um princípio aqui. Se nós lembrarmos aí 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então lembrem sempre disso. Nossa paz custou muito caro. Sangue na cruz. Não foi nem ouro nem prata. Por isso Jesus falou: a paz que eu vos dou, o mundo não pode a dar como eu dou. É nesse sentido que ele está dizendo. Disse Jesus: a minha paz vos dou. É isso que diz o texto, né? Não como o mundo a dar, eu vou lá dou. Paz que excede todo entendimento. Que vai guardar, o apóstolo Paulo vai dizer que vai guardar nossa mente e coração em Cristo Jesus depois. Essa paz, meus irmãos, lá em Romanos, ela está descrita de forma incrível. O apóstolo Paulo lá vai dizer o seguinte: tendes paz com Deus. É nesse sentido. Se eu sou um filho de Deus, um discípulo de Cristo, que faço discípulos a Cristo, eu vou conduzir as pessoas a terem paz com quem? Com Deus. Então é nesse sentido, para que as pessoas tenham paz com Deus, como diz a Escritura, através da fé e do arrependimento. Não tem outra forma. Através de Cristo, que é o príncipe da paz. E Ele também é o Deus de toda a paz, né, que nos santifica corpo, alma e espírito, e nos conserva sãos e irrepreensíveis até o dia da sua vinda. Lembrei também. Né? Também tem aqui, ó. 2 Coríntios 3:2. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aqui o apóstolo Paulo falando daqueles que ele tinha plantado aquela igreja, que ele evangelizou, né? E ele vai dizer que é uma mensagem para o mundo, né? Entendeu? Filipenses 4:5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, que eles possam ver a bondade de Deus na nossa vida, a equidade de Deus, né? Eu quero só ler aquele texto aqui, 2 Pedro 3:9. Daí nós não vamos ficar muito tempo neste. O Senhor não retarda a sua promessa, 2 Pedro 3:9, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, com sentido evangelístico, irmãos. Nós podemos ter fé, nós podemos pregar a todos com a fé, com a esperança que eles venham se converter. Sim, devemos, irmãos. Devemos, como um dia alguém pregou para nós. Amém? Pode passar. Nós já estamos, né? Aqui que eu falei para vocês, ó, eu botei assim, mas depois meio que me arrependi, mas deixando, vocês maiores evangelizadores da Bíblia, só por título de curiosidade, né? A Bíblia possui alguns ótimos exemplos, né, de evangelização, homens usados, homens santos, né, inspirados por Deus ali, no caso da palavra, né, para levar a sua pregação da palavra. Esses homens, considerados os maiores pregadores da Bíblia, realizavam sua missão de espalhar a boa nova, né? Mesmo em um período tão difícil como eles viveram, muitos teve, pagaram com a própria vida, enfim, diversas vezes corriam um risco de vida ou morreram na palavra de Deus. Pode passar. Vamos lá. Paulo, que talvez tenha sido o maior de todos, tá, gente? Não é novidade para ninguém. Eu até botei um mapa. Gente, isso aqui é só uma figura do mundo antigo. O mapa do mundo antigo, vocês estão entendendo? Ele pecou muito ou pouco? Pecou não, pecou também, eu digo, pregou muito ou pouco? Muitas igrejas ele né, plantou. Eu não vou ler aqui, mas é muito tremendo, assim, o que Deus usou esse homem, né? E no final da vida dele, a gente falou aquele dia, né? Começou o último dos apóstolos,
principal dos pecadores, lá no final, miserável onde sou, não vivo mais. Incrível o que Deus fez na vida desse homem. E pode fazer com a gente também, apesar de nós. Pode passar Moisés, né? Primeiro profeta, um homem humilde, né? Que Deus no princípio disse para Deus: não consigo falar, né? Deus falou: não te preocupe, eu vou. Teu irmão vai falar contigo, resolveu tudo. Isaías, né? Uma palavra tremenda de poder, de alerta, de salvação. O Evangelho, alguns que dizem, eu não acho errado essa expressão, que o livro do profeta Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento, é messiânico. Eu concordo 100% com essa fala, porque eu consigo ver o Evangelho, né, de uma forma muito clara em Isaías, né? Posso ver o Senhor sendo, né? Pode passar. Jeremias, o profeta está chorando, brigando, que muita gente diz que não deu fruto. Mentira, com certeza deu, né? Não há essa questão. A gente prega, o nosso dever é pregar. A parte mais difícil é com Deus. Quem dá o crescimento, quem opera o Espírito Santo, quem convence o Espírito Santo, é Deus, não é nós, irmãos. Nós só temos que obedecer e pregar. Pedro, né? Pedrão, né? Infabricável. Alguns criticam muito Pedro, né? Foi lá, cortou a orelha de soldado. Mas é interessante porque ele disse para o Senhor que ele faria. Pouca gente repara nisso, né? O Senhor conhecia ele. O Senhor, no final do Evangelho de João, capítulo 2, Jesus fala: não precisa me apresentar o homem, eu sei quem é o homem. Mas ele falou assim: se eu estiver contigo, tipo assim, se ninguém toca em ti, ele cumpriu ou não? Mas ele foi repreendido. Mas ele defendeu o Senhor. Isso ninguém fala, falando de ti. Ele pegou lá, não toca no meu Senhor. Eu levo em conta essas coisas, porque ele cumpriu o que ele falou nesse aspecto. Sobre a questão de ele negar a Cristo, não é que ele estava mentindo. Ele não sabia que ia negar a Cristo. Cristo sabia que ele ia negar a Cristo. Essa é a verdade sobre Pedro. Porque Cristo era Deus. Pedro não. Por isso que ele tenta corrigir o Senhor. Não te faças mal, mas era o diabo. Né? Jesus veio e repreende. Arreda para trás, repreende ele. Mas ele, em sua consciência, ele não sabia que ele ia negar isso. Tanto que ele firmou ali. Mas Jesus falou: tu vai me negar. Eu sou Deus, eu sei que tu vai me negar. Ele não sabia. Mas ele falou: se eu estiver contigo, ninguém toca em ti. Ele foi lá e cortou a orelha. Tem gente que não gosta disso, tem outros que eu não vou entrar nesses méritos aqui, mas tem essas questões que são para nós saber da nossa humanidade. Nossas intenções, tem coisas que nós não sabemos, mas que Deus sabe, e tem coisas que nós sabemos e que talvez nós podemos até nos arrepender, tem outras que não, tem muitas coisas, irmãos. Só que a intenção, falando sobre evangelização agora, a gente já está concluindo, o que eu quero passar para os irmãos é o que a Escritura diz, o texto que já falamos hoje: pregues a palavra, quer oportuno ou inoportuno, em todo o tempo, em todo lugar, a todos os homens, todos nós. Isso é um chamado único, intransferível. Todos nós devemos fazer isso, diariamente, se possível. Às vezes pode ser que não role. A verdade é que hoje em dia, irmãos, não que seja mais fácil pregar a palavra, não é esse o ponto. Mas tem um entendimento que eu concordo. Se tu colocar um texto ou algo assim que possa trazer uma reflexão, que a pessoa possa vir a ter interesse, conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, algo parecido, por exemplo, nas tuas redes sociais, tu acha que isso não é pregação? Quem te falou que não é?
Se eu te falar que muitas pessoas podem ler aquilo ali, a partir daquilo ali, daquela semente, se for a palavra de Deus, gerar fé no coração delas, elas podem ser salvas em Cristo Jesus. Isso é fé também. Você está entendendo? Essa internet aí, quem pode dizer que Deus não permitiu que a internet existisse para que todo o Evangelho chegue a todos, né? Porque é necessário que o Evangelho seja pregado, a todo o mundo, como o Senhor Jesus falou, né? Pedro, Daniel, né? Não pode esquecer, viveu numa época difícil, pregou, ensinou. Pode passar. Tá aqui o texto, ó. Evangelização do mundo todo, né? Ali o Apocalipse 7:9, coloca para nós um cheirinho ali, por favor. Esse texto eu tinha pego. Eu me lembrei da leitura. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, né? De todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então aqui fica claro, irmãos, que nós devemos, pode voltar lá naquela, viver uma evangelização do mundo todo. E aqui, ó, Jesus, ó, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E como eu falei recém, eu acredito que a internet vai nos ajudar nessa pregação, vai nos ajudar nessa evangelização. Então, com um pinguinho de fé, se eu colocar lá um texto, um testemunho ou algo evangelístico na internet, alguém pode ler, pode gerar uma semente, né? A palavra de Deus diz, irmãos, que o campo é o mundo, e que a boa semente do reino de Deus são os filhos do reino, os filhos de Deus. A gente pode evangelizar pela internet, irmãos. A gente deve, irmãos. A gente está na internet e tem centenas de milhões de pessoas lá. A gente está onde as pessoas estão, por que a gente não vai evangelizar? Só se a gente tem vergonha da nossa fé, ou do nosso Cristo, nosso Senhor. Ou também se a gente não acredita nisso, não está proibido. Ou alguém não acredita, não, eu não acredito nisso. Como é que diz o apóstolo? Tem fé para ti mesmo. Nas coisas que tu não acredita, não vive nesse aspecto, né? Mas não se esqueça de uma coisa, o mesmo apóstolo vai dizer que tudo que não vem de fé, é pecado. Também é descrito isso também. Então a fé nos impulsiona a nós pregarmos constantemente, com a nossa vida, com as nossas palavras, com o nosso testemunho, aonde nós estivermos, na telinha, na tela do computador, na tela do celular, na tela, onde nós tivermos oportunidade. Eu tinha um amigo dos anos 90, que eu ajudava ele a pegar uma latinha, lembra das latas de óleo? Os novos aqui não vão lembrar, só os veteranos. A latinha de óleo. Nós recortava, pintava de branco, Jesus voltará, Jesus salva. Nós fazíamos aquilo ali. E eu saía por aí para pregar nos postes. Pode pensar o que quiser, irmão, mas a nossa intenção era qual? Pregar o Evangelho. Não é que a gente começou a colocar assim, ó, você sabe qual é o propósito da vida? Procure-nos, botava um telefone, na época não tinha celular, botava um telefone fixo. Aí uma vez tocou o telefone, nossa, perdeu o telefone assim, e a gente queria ter aquela pessoa de um outro lugar, no Canoas, acho que a gente não conseguiu. Mas eu vi a mensagem, daí, o que eu faço? Procure a igreja mais perto da tua casa, lá contando. Hoje em dia é assim, ó, procura a igreja mais perto da Bíblia.
Evangelização é uma coisa muito ampla, irmãos. Ela se dá por intenção. O Evangelho é intencional. A nossa vida cristã é intencional. Tudo que a gente faz, irmãos, o fim é para glorificar a Deus, para edificar a igreja, para defender a fé, a família e para salvar os perdidos, amém? É isso que a gente faz. Essa é a pregação da nossa vida. Deveria ser. Deveria ser. Até que nada mais importe. Nós vamos ver a conclusão ali. Esse texto aqui é muito conhecido de Marcos, né? Nós vamos ler aqui, ó. É o versículo 15, né? Marcos 16, 15. Disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Né? E eu gosto de lembrar o que diz em João, capítulo 3, mais para o final, o capítulo que quem não crê já está condenado. Lá, o Senhor Jesus deixa muito claro: os que não creram já estão condenados. Não tem mais. A incredulidade é o pior pecado que alguém pode cometer. Se nós analisar friamente, o fato de não crer já é suficiente para a salvação. Viu o perigo? Incredulidade, ausência de fé. É um pecado que a gente não dá muita bola, né? Os incrédulos. Mas um filho de Deus, ele pode cometer esse pecado? Sim ou não? Jesus, ele ia dar uns homens de pequena fé. Daqui a pouco tem no final do capítulo dos evangelhos assim, ó, e Jesus realizou alguns poucos milagres e foi embora, porque havia muita incredulidade. Bom, um texto assim, um final muito diferente, assim, dos fechos, assim. Eu li aquilo e falei, interessante, porque realmente a incredulidade, né, pode levar alguém à perdição de fato. Pode passar. Aqui nós vamos concluir isso. O Evangelho é a boa notícia, né, de que Deus ama os pecadores e enviou o seu Filho para resgatá-los. Esse Deus que é um Criador, que tem um propósito, né, e dar a vida aos que estavam mortos nos seus delitos e pecados, nas suas ofensas, né. A evangelização é a comunicação dessa boa notícia, da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, para testemunhar nesse caso, né, estando no senso de urgência ali, né? Porque são pecadores, precisam se reconciliar com Deus, né? Lembra daquele rogo que a gente falou nesses dias, né? Como se Deus estivesse por nós rogando: reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5. O rogo, né, que parte do próprio Deus em nós, para a gente falar para as pessoas: reconciliem com Deus, tenham paz com Deus. Irmãos, a evangelização é uma ordem de Cristo, né? Eu já vou ir passando aqui. Pode ir. A evangelização é a missão da igreja dada por Cristo. Então é a obediência da igreja, é a missão da igreja. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Lucas 19:10. Então logo essa é a mesma função da igreja. Em obediência, buscar e salvar os perdidos, com a verdade, com o amor. E a evangelização é uma necessidade do mundo. O mundo caído precisa ser salvo. Que é aquilo que a gente tem dito. Pessoas precisam dizer: eu preciso ser salvo ao ouvir o Evangelho. Salvo de mim mesmo, salvo do pecado, do Satanás, do inferno, do mundo maligno. Olha quanta coisa a gente precisa ser salvo. Pode passar. E aqui eu vou concluir. Isso aqui são algumas coisas que eu falei ao longo dessas 4 ministrações. O Evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregar. Uma observação lógica, né? Então, por isso da urgência, preguemos o Evangelho. Muitas pessoas precisam ser salvas agora, no dia que se chama hoje. Esse é o dia do arrependimento, da fé, do arrependimento, da salvação. A evangelização é uma obediência que você não pode fazer no céu. Lá no céu não vai ter evangelização.
E é interessante porque o inimigo ele sopra dentro da igreja, sopra nos meios. É o seguinte: não, mas é muito cedo, tu é muito novo. Daí tu vai ler Atos, tu vê que as pessoas tinham recebido a palavra, tinham sido nascido de novo, sido batizados, andavam perseverando na doutrina dos apóstolos, em comunhão, de casa em casa, no discipulado, no partir do pão, nas orações, pregando ali no pátio do templo, não tinha o templo ali, mas no pátio, né? E o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Aqueles ali não eram pessoas com um ano de conversão, gente, 2, 3 anos, pessoas que recém tinham se convertido. Então quem cuidava de quem ali? Lógico, tinha os apóstolos, que eram os pais apostólicos. Foram os primeiros a receber esse comissionamento, essa incumbência de pregar o evangelho. Foram os discípulos, foram os apóstolos. Lá em Marcos, né? Jesus chamou os discípulos para estarem com eles, depois os enviou. O evangelho é a maior necessidade do mundo, e a evangelização é a maior expressão do amor da igreja pelo mundo, por causa do amor de Cristo. E é sobre esse amor. E a igreja precisa, nesse sentido, amar o que Jesus ama. O que Deus amou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse sentido, é o amor de Deus. Logo, não há nada mais importante para nós, discípulos de Cristo, do que, faltou o que ali, perdão, do que sermos seus discípulos, fazendo discípulos para Cristo, por amor em verdade. Nele mesmo, ele é o amor, ele é a verdade, está tudo costurado, está tudo conectado. Às vezes tu não consegue nem colocar as palavras. Eu queria poder, eu não tenho essa habilidade da escrita, nem da fala também. Eu sou um ninguém, tentando falar de alguém. Mas eu queria muito que as pessoas soubessem que o fato de tu ter o privilégio de ter sido feito um discípulo de Cristo e tu poder cooperar para gerar um outro discípulo de Cristo, irmãos, isso é divino, isso não é humano, porque é nova criatura gerando nova criatura em Deus, em Cristo. Não é mais sobre o mundo, não é a natureza caída, irmãos, não é isso. Então vivamos de acordo com essa verdade bíblica, até que nada mais importe. Eu não sei se tem uma coisa mais importante nas nossas vidas, eu incluo isso, do que pregar o Evangelho, evangelizar, colocar para as pessoas que o tempo está findando, que o Senhor voltará, e que as pessoas só têm 2 destinos. Todas as pessoas que a gente conhece, todas, sem exceção, pensa numa pessoa que conheceu hoje, pensa que ela pode queimar a eternidade no inferno, onde vai ter choro no dia de Deus, ou pensa que ela pode ser amada e viver para sempre na presença de Deus, na alegria do Espírito Santo, no novo céu e na nova terra, salvo. É sobre isso, meus irmãos. Eu não quero ter a ousadia que a pretensão de definir nada, mas eu realmente tenho pensado uma coisa: é tudo sobre isso. Onde nós vamos passar a eternidade, já repararam? E como é que nós estamos vivendo? A nossa vida comunica o quê? A quem nós evangelizamos? De fato, nosso estilo de vida impacta a nossa família, impacta nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho. E não é sobre nós, irmãos, eu estou falando sobre nós, eu sei, não estou louco ainda, mais ou menos.
estou falando sobre Cristo em nós, amém? É Cristo em mim, Cristo em nós, irmão. Nós, igreja, não é sozinho. Às vezes não tem ainda condições, não consegue ainda falar, chama lá, chama o Maicon, chama o Gaúcho, chama o Gilmar, chama o Maninho, chama o Samuel. Os homens, né? As mulheres, chama a Emanuela, chama. Vamos pregar juntos, companheirismo, né? Jesus fez isso, né? Chamou os filhos para estarem com eles, enviou de 2 em 2. Olha aí, não é sozinho, não é desigrejado, não é sem congregar, não é desviado, não é desobediência. Nós temos hoje um quadro, eu atendi há 2 dias atrás, até não fiquei nem falar direito, está bem ruim, mas eu atendi um pastor de Porto Alegre, meu amigo, queria conversar um pouco, eu conversei com ele. Ele falou assim: pastor, eu estou assim desacorçado. Porque assim, teve uma invasão. Aí ele começou a me contar as coisas, eu conheci um pouco o rebanho. Aí eu abri a escritura com ele. Daí ele falou assim: minha esposa me falou uma coisa parecida com o que tu falou. Daqui a pouco ele falou assim: mas aí eu lembro que a palavra de Deus disse: saíram do nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Naquele texto, todo mundo usa errado. Das impressões de João. Não é sobre isso que esse texto fala. Ali eram os falsos, eram falsos mestres, falsos cristãos, que tinham um falso evangelho, que João identificou, e aí ele falou: saíram do meio de nós, porque não eram um dos nossos, nunca foram do evangelho de Cristo. Então não é sobre isso que eu falei para ele. Agora procura saber como é que começou isso aí, né? Aí ele começou a me contar lá, desde a pandemia, assim, a igreja mudou, porque aí a gente tem o canal da igreja. O canal da igreja deu um salto, tem quase 3.000 pessoas. Eu falei: mas tem uma coisa errada aí. Pois é, mas aí tu vê um culto, tem 200 pessoas assistindo. Aí tu olha aqui pessoalmente, tem 3. Pois é. Então o nosso desafio dessa igreja atual vai ser a gente ter esse jogo de cintura, essa sabedoria de usar assim a internet como uma ferramenta de evangelização, mas a gente nos mantermos fiéis e preservados à escritura, à obediência, do congregar-se, de não abandonar o irmão, de nós estar juntos, e em tudo, irmãos, na boa e na ruim. Na evangelização também, em especial na evangelização. Tem dificuldade de evangelizar? Convida alguém mais velho para ir contigo, marca, faz alguma estratégia, chama para vir aqui, chama aqui que a gente dá uma situação, né? É uma maneira que a gente tem de dizer que a gente está junto. Porque não é fácil. O fato é que a gente está pregando o evangelho e tem muitas pessoas que não querem ouvir. As pessoas realmente estão fechadas. É bem difícil, assim. Mas a gente tem que ter fé. A gente tem que obedecer, a gente tem que pregar o evangelho. Essa é a nossa parte de amor, de obediência, de verdade. A gente não pode deixar de pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Está difícil, pessoas, mas em algum momento vai. Eu lembro dos anos 90, e aqui eu concluí, já vou até fechar aqui, eu ia ler, mas não vou. Nós pregávamos o evangelho e as pessoas se convertiam. Nossa, centenas, não vi, ninguém me falou. Eu participava de pregações, eu vi o início de Isaías Figueiredo. Estava lá nas tendas dele, tudo. Eu via, chovia gente assim vindo. Hoje, irmão, não está assim, as pessoas estão assim, está complicado. Já tem lugares que não dá nem mais para falar em Cristo. Você não pode pôr tua opinião, não sei o quê. Já tem isso.
No Brasil já está começando esse cerceamento, né? Tu não pode, tu é cerceado, tu não pode dar a tua. Mas não sobre a fé. Porque a nós convém, né, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. A gente jamais deixa de pregar o Evangelho pelos termos da comunidade do YouTube. Se vieram falar para mim, eu falei, não, bem capaz. Eu não vou ler coisa nenhuma. Eu vou pregar o Evangelho como eu tenho recebido. E pronto. Se eu tiver que ser, que seja. A gente não deve temer nenhum tipo de perseguição. A gente deve amar o Evangelho, amar a Cristo acima de tudo, até que nada mais importe. A gente deve morrer, está. Todo cristão tem que estar pronto para isso, pregar e morrer. Seja como for. E essa é a nossa função, a evangelização é isso. Vamos pregar, irmãos, até o final dos nossos dias. Vamos servir o nosso Deus nisso, como igreja, juntos, não individualmente, assim, sabe? Não faça assim simplesmente por fazer. Procure o pastor, os irmãos mais velhos, juntos, em companheirismo, sabe? Cordas humanas, lembra? Texto lá, cordas humanas, vamos juntos buscar. Estão se perdendo, puxar isso com as cordas humanas. Amém? Em nome de Jesus. Já? Alguém tem alguma pergunta? À vontade. Por favor. Amém, irmãos? Vamos supor de pé. Alguém tem algum pedido de oração? Oração do meu caminho. Alguém? Faz uma semana que eu estou fazendo um vídeo, mas ela mandou muscular, assim, que ela não viu, preocupadora, assim. Essa oração foi minha esposa, que ela derrubou azeite fervendo no pé dela e ela está com queimadura, está passando uma situação bem difícil, eu estou cuidando dela, está bem mal, assim, bem mal mesmo essa oração. Qual é o nome dela? A Patrícia. Ela foi um acidente que aconteceu em Esteio, mas ela foi a Porto Alegre, ela foi dormir na casa de alguém lá em Esteio, aí lá ela foi cozinhar com as pessoas lá, e aí parece que na cozinha alguém virou o azeite, fervendo em cima dela lá, até o marido dessa mulher, acidentalmente ou por inveja, derrubou o azeite dela lá, porque ela cozinhou, todo mundo gostou da comida, achou maravilhosa. Não sei se foi uma inveja, a mulher fez isso para ela não voltar lá e lá, ou se realmente foi um acidente. Não sei, e aí enfim, ela se acidentou mesmo. Tá feio o negócio lá. Essa oração na Patrícia, por favor. Mais algum pedido? Pelo pastor e pela aniversário dela. Pelo pastor e pela aniversário. Ah, tá. Amém. Todos Deus e Deus Pai, muito grato a Ti, Senhor, estamos pela administração dos nossos domingos, que nós possamos, Senhor, com essa mensagem, não nos acovardar, tipo, mas sim sair para evangelizar, buscar almas para o Teu reino. Pai, coloca a vida do maninho na Tua mão, Senhor, se não está passando bem alguns dias, Senhor, mas eu creio que já o Senhor está colocando a mão sobre a sua cabeça e vai sarar nessa noite. Cremos assim, Pai, em nome de Jesus. Também pela Aline, Senhor, que vem no meu ouvido, Senhor, que eu possa estar curando ela do meu conforto. Sim. Saúde a ela, Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Pela esposa do perdão aqui, a Patrícia, Senhor, que foi derramado azeite, caiu o azeite no pé dela, que o Senhor possa estar sanando, Senhor, que isso não seja grave, Senhor, cure a ferida dela, Senhor, também, espiritualmente também a vida dela, cuida dela, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Também queremos agradecer, Senhor, por mais um ano de vida da nossa irmã Marina, sim. Verdade, Senhor. Sim. Então, grande alegria atrás para nós, Senhor, É verdade. que toca pra frente, pela vida dela, Senhor, nas nossas vidas, Senhor.
Obrigado, Senhor. O pastor Maicon também, que Abençoa, Senhor, do céu. Senhor, tem no serviço. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Concordamos. Nossa, ela, né? Mas precisa. Eu pedi pela de meu pai para o Carlos para domingo. Segunda-feira, na verdade, que foi. Está com uma dor de pressão, alguma coisa. Sabe o que é? Está mal. Pai amado, queremos também colocar a vida do Pai Samuel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que eu possa estar sarando ele, Pai. Estar sarando ele, Pai. Sim, Senhor. Senhor. No nome da igreja, Senhor, que o Senhor conhece ele. Em nome de Jesus, sara ele. Sara, a alegria da sua casa, dos seus familiares, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos todos pedindo da paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Fechamos o fim de oração. Vamos descansar.